Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco, falando sobre, para a gente começar a nossa conversa, Schiller, as duas histórias que estão esquentando a temperatura política envolvendo o Executivo e o Poder Judiciário. A gente fala bastante aqui ao longo do feriado na Rádio Bandeirantes sobre o caso Daniel Silveira, o deputado condenado pelo Supremo e indultado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí, quando a gente acha que já está bom demais para a temperatura alta, vem o ministro Barroso numa conversa com estudantes brasileiros que fazem um curso na Alemanha e diz isso aqui, ó, sobre Forças Armadas e processo eleitoral 2022. Um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes é um episódio com intenção intimidatória, ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidadas para participar do processo estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. É um ministro do Supremo dizendo que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral. Ontem, no fim da noite, por meio de uma nota oficial, o ministro da Defesa, representando as três forças, veio a público dizendo que não aceita esse tipo de posicionamento de ilação e que, se é isso mesmo, onde estão as provas. Fernando Schiller, olha, quando a gente acha que há uma mínima possibilidade da poeira baixar, da temperatura ficar um pouquinho mais razoável, parece que falta combinar com todos os lados, especialmente nesse caso aqui, com o ministro do Supremo Tribunal, né, Schiller? Tudo bem, Thaís, Cláudio, Pedro, olha, no fundo é um pouco da raiz do problema que a gente está vivendo, é esse, né? Com todo respeito aqui ao ministro do Supremo, etc., todos os ministros do Supremo, isso tem eu não consigo usar uma palavra, que isso tem um delírio, um exercício de imaginação completamente irresponsável, né? O ministro Barroso recentemente disse, no discurso de despedida dele como presidente do TSE, ele disse que o presidente da República orientou a FAB, a Força Aérea Brasileira, a fazer um rasante em cima do prédio do Supremo para quebrar vidraças do Supremo, né? Até entrei na internet na época para ver se isso era verdade ou se tinha algum registro disso. Tinha. 2012, o presidente era Dilma Rousseff, realmente houve lá um rasante das Forças Armadas, quebrou vidraças do Supremo, né? Quer dizer, então, agora, o que mais impressiona nisso tudo é que um ministro do Supremo diga uma coisa dessa sem nenhum indicador, sem nenhuma prova, né? Sem nada, absolutamente. É apenas uma opinião ou uma fala, né? Agora, por exemplo, essa ideia de dizer que um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes ali é um ato intimidatório destinado a uma ameaça à democracia, como ele também disse naquele discurso. Olha, desde que eu me conheço por gente, eu vejo desfiles eventuais acontecerem, 7 de setembro, outras datas, etc. Qual é o problema? Aquele tanque da fumacinha, né, para combater, não sei se é um mosquito da dengue, não sei exatamente. Em que sentido aquilo poderia ser um ato intimidatório? Quem se sentiu intimidado com aquele desfile de tanques, aliás, muito tedioso, né, com tanques às vezes bem demodês, né? Então isso tudo é um delírio completo, né? Agora, o ministro Barroso foi a Harvard e ele disse duas frases que me impressionaram muito. Uma, nós somos a democracia, nós somos o bem contra o mal, né? Nós, que eu digo assim, ele diz nós, que eu digo, é um setor político, um segmento político contra outro segmento, a oposição contra o governo, mas o Supremo Tribunal Federal não pode ser de oposição nem de governo. Então, na minha visão, é aí que está um pouco da origem de todo esse problema. Quer dizer, quando o Supremo, ou parte do Supremo, se colocou nessa posição de uma salvaguarda da democracia, curador da opinião. Aliás, essa expressão foi usada pelo ex-ministro Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo, não é? Ele diz assim, o Supremo é o curador da opinião, não é? Da opinião pública. Não é? Então, ele cria um inquérito, chamado inquérito das fake news, e a partir dali você tem uma sucessão de ações completamente heterodoxas. A gente já disse várias vezes aqui, só que chegou num ponto, Thaís, um ponto que o país precisa dar um basta a essa situação. Não é? Fake news não é crime no Brasil. Como é que tem um inquérito punindo pessoas por fake news? A pergunta precisa ser respondida.
Não é crime no Brasil, está em discussão no Congresso uma lei, né, cujo objeto é exatamente transformar ou não fake news em crime, desinformação. Só que há 2 anos, pessoas são punidas, são investigadas por fake news. Então, se cria um inquérito com base numa interpretação, na minha visão, completamente sem cabimento, na minha visão e de muitos juristas, né, do artigo 43 do Regimento Supremo, dizendo que a sede do Supremo é qualquer coisa. E fica por isso mesmo. Não é? Quer dizer, então, se criou no Brasil uma distorção, onde você tem uma Constituição, você tem um órgão, que é o Supremo Tribunal Federal, para proteger a Constituição, para garantir a vigência da Constituição. Nós sutilmente invertemos a situação, onde o Supremo passa a ser uma espécie de intérprete aberto da Constituição. É quase como se fosse um criador da Constituição. Então, ele pode dizer o que a Constituição quer dizer, mesmo que a Constituição diga explicitamente outra coisa. Eu me lembro quando a gente teve aquela votação da possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, a Constituição diz vedada a reeleição, vedada a reeleição. 4 ministros do Supremo votaram para autorizar a reeleição, com base numa interpretação, ainda bem que foi derrubado, né, por tênue maioria no Supremo. Esse caso do Daniel Silveira, na minha visão, é o mesmo problema. O artigo 55 da Constituição é explícito. Cabe ao plenário da Câmara, por maioria, decidir. Está escrito lá, decidir. Não é homologar, não é declarar, é decidir a perda do mandato. Porque eu conversei com muitos juristas, a gente fez uma cobertura intensa disso aí nos últimos dias, sobre isso. É unânime, quer dizer, unânime, a não ser aqueles que, vamos lá, tem uma militância no sentido de, bom, vamos interpretar de um outro jeito isso, quer dizer, a Constituição não quer, ela diz isso, mas quer dizer outra coisa. Aí tem decisões do Supremo. Bom, decisões do Supremo não são superiores ao que está escrito explicitamente na Constituição. Por quê? Porque o ordenamento jurídico brasileiro, a divisão de poderes, ela protege o mandato popular. Ela diz, olha, exatamente para que não aconteça isso, interferência de um poder sobre o outro, com base em algum tipo de interpretação heterodoxa qualquer. E nesse caso aqui, as palavras do ministro Barroso elas indicam isso, tem uma animosidade política. E aqui não dá para livrar também o outro lado, que é o lado do presidente Bolsonaro. Também é uma animosidade política do Executivo com o Judiciário, com a Suprema Corte. Agora, a Suprema Corte ela não é um órgão político, ela deveria se manter explicitamente ou claramente imparcial nesse processo. Não é? Então, vamos lá. Outra coisa que chama atenção nesse julgamento do Daniel Silveira, né? Ele faz aquelas falas e atingem a honra de quem? O ministro Fachin, ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Barroso. Quem julga? A suposta vítima. Né? A vítima ou o agredido julgando o agressor. Quer dizer, para quem conhece um pouquinho de processo penal, tá bem isso, quer dizer, o ofendido julgar o ofensor, os ministros que foram ofendidos não deveriam, no mínimo, se declarar incapacitados ou se afastar desse julgamento, deixar que a corte e os demais ministros fizessem esse julgamento. Então, é uma série de questões que vão sendo colocadas aí, e aí se chega nesse indulto, né, nessa graça. A graça cá entre nós, eu li juristas a favor, juristas contra, está lá disciplinado na Constituição, é uma prerrogativa do presidente da República. O ex-ministro Marco Aurélio Mello foi muito claro sobre isso, aliás, hoje na imprensa ele diz, olha, do ponto de vista formal, não há muito o que dizer, é uma prerrogativa do presidente da República. Mas vamos lá, nesse clima de heterodoxia, de que basta uma interpretação que você muda aquilo que está explicitamente colocado na Constituição, não duvido nada, quer dizer, a oposição entra com o Supremo, não é? O Supremo pode, olha, eu tenho até uma lista aqui, pode dizer que é desvio de finalidade. Todo mundo se lembra quando a presidente Dilma nomeou Lula como ministro da Casa Civil, o Supremo derrubou. Por quê? Para desvio de finalidade, altamente subjetivo aquilo, era uma prerrogativa da presidente da República fazer aquela nomeação, não é? Então, pode ser desvio de finalidade, pode ser essa questão de, bom, valia para indulto, mas não para graça, porque é um caso novo, porque é individualizado. Pode-se dizer que não tem trânsito julgado, que cabe a recursos, embargos. Então, isso foi votado em 2017 pela Corte, a Corte derrubou isso por maioria, chancelou essa questão da prerrogativa do presidente, mas pode mudar de interpretação, dizendo, não, agora a situação é diferente, é um aliado do presidente, foi feito 24 horas depois.
Quer dizer, o caminho para fazer interpretação criativa não falta, né? Então, eu acho que a minha impressão, é pura bola de cristal aqui, é que o Supremo não vai deixar isso barato. Então, acho que esse decreto da graça tem tudo para ser derrubado aí pelo Supremo. Agora, cá para nós, né, Sheila, tinha que deixar barato mesmo, né, no sentido de que, afinal de contas, o presidente da República, a única consequência do ato dele, né, da assinatura do decreto de graça, concedendo graça ao deputado punido lá pelo Supremo Tribunal Federal, a única consequência é política. Né? Porque, afinal de contas, o presidente baixou aquele decreto, há muitos que não gostaram, criticam fortemente isso, há aqueles que gostaram. Então, a gente vai ver na eleição quem é que vai, o peso que isso terá. Né? Porque, afinal de contas, está lá explicitamente consagrado na Constituição a prerrogativa, que, aliás, não é nova, né, do presidente da República de fazer esse tipo de concessão. Né? E é uma coisa que vem lá, como lembrou muito bem o jurista Ive Gandra Martins, vem lá dos tempos imemoriais, quando não havia Constituição, não havia legislação formal, né? Havia absolutismo, do tempo de Barrabás, né? Quando ele foi perdoado por Pôncio Pilatos, né? Numa ocasião em que o monarca, enfim, o sujeito lá que estava no poder, tomava decisões como essa. E as constituições democráticas absorveram esse princípio no Brasil e no mundo inteiro. Né? Eu vi um levantamento, não sei se o Chile tem esse número, alguma coisa como 195 decretos de graça ou de indulto foram concedidos nos Estados Unidos no ano de 2021. Quer dizer, não é uma coisa inusitada, etc. e tal. O problema são as circunstâncias políticas que que cercam, né, esse episódio. Eu queria saber do Sheila, porque assim, o Supremo não vai, é claro, deveria deixar barato, mas não vai deixar, né? Deveria simplesmente se curvar à Constituição e se curvar, inclusive, às suas próprias decisões. Né? Uma deliberação recente do Supremo, com votos decisivos de Barroso mas, sobretudo, de Alexandre de Moraes, reconheceu exatamente essa prerrogativa presidencial da concessão de indulto, etc. Mas se não quiser ser fiel às suas próprias decisões, né, o Supremo Tribunal Federal vai fazer o que sempre fez, né, aquela aliança muito curiosa que o Supremo tem com o Rede, que o partido Rede Sustentabilidade parece adivinhar, entre aspas, o que é que o Supremo está querendo decidir. Né? Aí entra com a ação e o Supremo concede, né? Os ministros do Supremo concedem. É possível, é preciso prestar atenção na iniciativa do partido Rede, porque é por ali que o Supremo costuma agir, inclusive para impor enfim, atitudes e comportamentos ou anular atos do Poder Executivo. Mas assim, as opções são mandado de segurança, que poderia ser impetrado pelo Procurador-Geral da República, mas duvido que isso aconteça. A outra é entrar com ação de descumprimento de preceito fundamental, porque alegando, por exemplo, que o decreto foi feito antes do trânsito em julgado. Né? Pode-se alegar, mas o decreto também ali, enfim, isso é uma forçação de barra, mas tudo bem, isso pode ser alegado. E tem também uma ação de inconstitucionalidade, que seria absurdo, porque está lá na Constituição. Né? O que é que você acha, Sheila, que vai rolar? O que é que vai acontecer a partir de hoje? Olha, Cláudio, eu diria assim, tem um custo político para o Supremo derrubar esse decreto, não é? Quer dizer, quando eu digo que eu acho que ele vai ser, quer dizer, tu indica que ele vai ser derrubado, por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, que tem hoje a maioria do Supremo, ele tem no mínimo 9 votos ali muito fechados, né? Significa uma ampla maioria no Supremo, ele vem fazendo, digamos assim, pode-se usar a palavra perseguição, ou pode ser uma marcação, supressão, cada um pode usar a palavra que quiser, mas é quase obsessiva em torno do Daniel Silveira. Né? Isso virou quase uma questão pessoal, essa criação, por exemplo, desta multa diária de R$15 mil, tornozeleira eletrônica, mandou a Polícia Federal no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Quer dizer, então, é uma prisão em flagrante por 20 e tantos dias, não é? Um vídeo virou crime inafiançável,
não é, flagrante, um vídeo na internet virou um flagrante. Quer dizer, então, você tem aí, não teve juiz natural, teve indicação do ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, é toda uma série de questões que envolveram esse processo, quer dizer, que mostram o seguinte, quer dizer, o Supremo, quando eu digo que o Supremo não vai deixar barato isso, é que eu não consigo ver eu não consigo ver um bombeiro nesse processo. Bombeiro que eu digo assim, alguém que diga, olha, as partes têm que recuar, o Supremo não é tutor de opinião, o presidente tem a prerrogativa constitucional, vamos nos ater ao que diz a lei, não é? Enfim, eu não vejo esse... Quer dizer, vamos reconhecer o artigo 55 da Constituição. O próprio presidente Arthur Lira, acho que foi na quinta-feira ainda, ele entra com recurso no Supremo, em nome da Câmara Federal, e pedindo que seja reafirmado o princípio do artigo 55, a prerrogativa da Câmara dos Deputados de determinar, de decidir sobre perda de mandato. Ele está dizendo o seguinte, eu gostaria que o Supremo respeitasse o que está escrito na Constituição, que é uma prerrogativa do Congresso. Faz um recurso ao Supremo, é nesse ponto que a gente chegou, não é? Porque o Supremo entende o que dá na cabeça entender. Então eu não vejo, por mais a gente pode especular vários caminhos aqui, e obviamente caminhos jurídicos existem, né? Tanto para um lado como para o outro, mas eu acho que a questão é essencialmente política. Eu não vejo um acordo sendo feito, um acordo no seguinte... E é triste falar em acordo, né? Porque a Constituição, o Supremo, nada deveria abrir espaço para algum tipo de acordo, de conveniência, né? A verdade é que o Supremo hoje, a maioria do Supremo, ela age com base no quê? Ela tem suporte na oposição, ela tem suporte num pedaço importante da mídia, os editoriais de alguns jornais importantes que sistematicamente apoiam essas posturas do Supremo, e por aí vai. E tem um grupo de juristas importantes que dá sustentação a qualquer coisa que o Supremo decida. Se o Supremo hoje decidir, sei lá, prender mais algum outro deputado, ou prender o presidente da República, ou fazer uma interpretação heterodoxa que a gente nem consegue nem imaginar, vai ter lá os editoriais apoiando, a oposição apoiando. Olha, ontem me chegou um vídeo do senador Randolph Rodrigues dizendo que ia pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que era um absurdo o inquérito das fake news, dizendo que era um absurdo que o Supremo fosse ao mesmo tempo juiz, delegado, acusador, investigador, etc. Todo o discurso que é dado hoje pelo bolsonarismo, exatamente dado pelo senador Randolph Rodrigues, que é o maior líder hoje da oposição, um dos coordenadores da campanha do Lula. Só que tem um detalhe, é um vídeo de 2019, exatamente algumas semanas antes que o Supremo mudou, digamos assim, o objeto do inquérito das fake news. Lembra que era a questão da Cruzoé, que foi inclusive barrado, censurado lá um artigo, uma matéria da revista Cruzoé. Logo depois que o inquérito das fake news se voltou contra os apoiadores do presidente Bolsonaro, a rede, o senador Randolph Rodrigues, ficaram quietos, passaram a apoiar o inquérito, passaram a achar ótimo que o Supremo fosse juiz, delegado, investigador, etc., ao mesmo tempo. Não viram problema nenhum nisso. Quem pediu o impeachment do Alexandre de Moraes foi o outro lado. E o senador Randolph Rodrigues foi um leão defender contrariamente, dizendo que isso era um atentado à democracia, que ele tinha proposto há 2 anos atrás. Quer dizer, então a política preside isso de uma maneira tal, e eu encerro aqui, porque a gente já conversou muito sobre esse assunto, parece que está muito claro isso tudo, né? Quer dizer, que os agentes políticos façam isso, né, defendam com paixão as suas visões políticas, tudo bem, faz parte do jogo. O que não pode acontecer é o judiciário. Né? Ministro de Estado, ministro da Suprema Corte não podem ter posição política, não podem ter esse nível de parcialidade, esse nível de flexibilidade na interpretação da regra do jogo. Porque se a gente vai flexibilizando a regra do jogo, perde a coluna vertebral da República, a confiança nas instituições e nas leis. Aí você tem a entrada do Supremo e do Judiciário no mundo político, que jamais, na minha visão, deveria acontecer. Fernando Schiller, cientista político, volta conosco aqui no Jornal Gente ao longo da semana. Obrigada, Schiller. Boa semana para todos nós. Boa semana, grande abraço.